caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham, é perceptível e também podemos contemplar a olhos vistos a graça que esta semana, a oitava pascal, nos traz, que é despertar a fé da igreja. A olhos vistos porque, como os discípulos de Emaús, muitos não conseguem enxergar Jesus. Quem são estes discípulos? Primeiramente, e depois como Jesus os fez ver ou vê-lo. É fundamental para a nossa catequese desta oitava pascal. Então, primeiramente, quem são os discípulos de Emaús? Nós percebemos que pelo texto são discípulos que não faziam parte dos 12, mas que eram muito próximos dos 12 e que, descontentes, desanimados com a morte do Divino Mestre, eles não tiveram a inteligência para perceber, além dos feitos e das obras de Jesus, que ele era o Salvador. E Salvador de quê? Salvador dos pecadores, que veio libertar-nos dos nossos pecados. A comunidade pós-pascal era uma comunidade que, ao conhecer, principalmente as comunidades paulinas, ao conhecer o Evangelho, eles queriam viver tudo do Antigo Testamento, uma vez que os mandamentos têm uma parte do Antigo e uma parte do Novo Testamento. Então eles queriam viver todas aquelas leis do Antigo Testamento. E Paulo, certamente, os ensinou a rezar, a viver a vida cristã e a viver a fé. A mesma fé que nosso Senhor Jesus Cristo despertou em seus corações, que deixasse os excessos do Antigo Testamento, que se concentrassem na vida sacramental, na vida de oração e de viver como Paulo mesmo vivia, como ele sendo um apóstolo que conheceu Jesus de maneira espiritual, ou seja, ele não conviveu fisicamente com nosso Senhor. Teve que conhecer os apóstolos, dados, e aí também há uma tradição de que Paulo, ele silenciou por 3 anos, como foram os anos da vida pública de Jesus, e que ao todo foram aproximadamente 10 anos de retiro. Ele conheceu o Mestre e ele tinha que revisar tudo aquilo que ele tinha aprendido antes de evangelizar e anunciar. Não obstante, era também a sua fé, a convivência com ele também já ia ensinando outros, como um casal chamado Priscila e Áquila. Pois bem, então esses discípulos, eles conheciam os 12, desanimados, eles vão voltar, como os outros 11 que Judas tirou a própria vida, a fazer aquilo que eles faziam antigamente. Então, Pedro foi voltar a pescar peixe, André também, e certamente quem acompanhava João e Tiago, que eram outros 2 irmãos que eram pescadores, né? E que nós vamos vendo a cada dia nas aparições Jesus despertando a fé da sua igreja. Então, amados, este é o tempo de despertarmos a fé sacramental. A olhos vistos a gente vê que o negócio está aí, adormecido,
né? Algo não foi aceso no coração, algo latente. Para muitos, Cristo não é uma pessoa, é uma ideia, um famoso, né? E que essa fama de Jesus, porque todo mundo segue, né? Hoje tem missa, eu vou, mas vovó, né? Antigamente, reze por mim, né? Quem está na atividade, alguma atividade na igreja, geralmente o padre faz uma atividade manual, braçal, arrumando ali, limpando, passa o outro lado, do outro lado, benção, padre, Deus te abençoe para vir trabalhar aqui. Né? É uma coisa bem distante, ele lá e eu cá, nosso padre está cuidando da igreja, tá bom. Ei, fulano, bota a missa lá para fulano. Tu vai para a missa? Eu não vou, não. Então, para que vai para a missa? Você não vai rezar. Né? Para quê? O nome está lá. A lista está ali, cheia de nome. Tem mais defunto do que fiel na igreja, né? Mais morto do que vivo. Não sei se os vivos estão vivos mesmo, né? Porque se não se confessaram, não buscaram os sacramentos, estão mortos, né? Isso aqui é dito por Pedro. A pregação de Pedro é essa. Quem ouviu a primeira leitura de ontem, é isso que Pedro fala. Jesus Cristo, aquele que vós matastes. Ou seja, a igreja começa a entender que há uma forma de matar nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí tem os mandamentos. E ninguém confessa contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você... Oi, padre, eu não amei tanto a Deus, eu acho que eu amei mais o cavalo, mais o terreno, eu acho que eu amei mais a vida do que Jesus Cristo, né? Então é muito difícil as pessoas confessarem os pecados contra o primeiro mandamento, né? O segundo por diante, terceiro, e aí vem os contra os homens, que é o maior, é o quarto, pai e mãe, e isso é muito complicado. Então a igreja vai aprendendo a perceber Cristo como uma pessoa que ele é tão vivo espiritualmente em mim que é como se ele fosse de carne e osso. Aí é por isso que Paulo vai dizer, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu tenho carne e tenho osso, mas eu não quero ter essa carne e esse osso só para mim. Um outro vive em mim. Então algo diferente aconteceu na vida de Paulo que nós precisamos contemplar. Seguindo, os discípulos estão voltando para algum lugar, né, descontentes, e que eles estavam na história, comentaram sobre os fatos que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém, e eles eram tão necessitados de uma orientação que, mesmo sabendo que os doutores da lei e os chefes, eles chamam de nossos, eles fizeram mal contra Jesus, mas talvez escutaram muito Nosso Senhor ter falado, né? Reze pelos vossos inimigos. E eles disseram, nossos sumos sacerdotes e nossos chefes. Olha, amados, não sei vocês, mas se alguém do governo tivesse matado um dos meus parentes, eu ia chamar de nosso aquela autoridade? De jeito nenhum. Eu ia dizer que Deus desse o inferno por recompensa a quem tivesse feito algum mal a um familiar meu, quanto mais a Jesus. Então, eles estavam com o Mestre, com o nosso Senhor, e eles contemplaram a traição, né? E a perseguição contínua de Anás, de Caifás, doutores da lei. E por causa deles, Jesus, e claro, a traição de Judas, aí depois a gente vai perceber que se ele morreu pelos nossos pecados, então eu não vou olhar historicamente,
né, para esses que mataram. Eles foram apenas sujeitos inconscientes da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas hoje, como eu vivo espiritualmente, então quem vive na graça de Deus está vivo com Cristo. E nosso Senhor disse que quem come a sua carne e bebe o seu sangue não morrerá jamais. Agora, comer e beber o sangue de Cristo, estando em Cristo, né? Então, eles estavam tão inseguros que eles continuaram dizendo, nossos sacerdotes e chefes condenaram à morte e o crucificaram. Então veja como eles eram obedientes, que eles não permitiram que o ódio subisse ou tomasse conta do seu coração. Depois, eles vão conviver com aquele peregrino, entre grandes aspas, né? E este peregrino vai começar a contar as Escrituras, mas ele começa dizendo aos discípulos: meu papai do céu, como são sem inteligência e lentos para entender e crer em tudo o que os profetas já disseram. E aí ele começa dizendo, mas, claro que ele não vai falar em primeira pessoa, né? Mas será que Cristo, ele não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? É como se nosso Senhor estivesse dizendo, homem, eu não disse que eu ia morrer, eu ia passar por tudo isso a vocês? Você não lembra não, é? Aí eles ficam, ou seja, conhecemos os discípulos de Emaús, agora estamos contemplando como foi que nosso Senhor abriu a inteligência deles para eles crerem. E aqui é um ato de fé, é crer no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, porque essa verdade, ela não precisa de investigação intelectual, ela é infinitamente maior, e é o que Jesus está falando aqui. E aí, começando por Moisés, passando pelos profetas, óbvio que os discípulos dão um grande testemunho de que Jesus, ele era grande em obras e em palavras, ou seja, Jesus foi maior do que Moisés, maior do que Elias. Qual é o maior profeta conhecido? Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías. E todos eles anunciaram a salvação do povo de Israel. Então, quando eles entenderam que aquele peregrino, em grandes aspas, ele estava falando de maneira tão plena das Sagradas Escrituras, só faltou então agora nosso Senhor entrar na tenda, partir o pão e dar aos seus discípulos, e eles o reconhecerão. Hoje a gente tem tudo. A gente tem a missa, os livros estão prontos, o altar está posto, a apresentação das ofertas vai ser agora, o pão e o vinho. Temos tudo. O que é que nos falta? A gente tem a palavra na mão, o catecismo, o templo, o sacerdote. Falta a alma. Falta a alma. Ela está morta. Morreu a fé. E Cristo disse, será que quando eu voltar encontrarei fé sobre a terra? É disto, é de hoje que nosso Senhor Jesus está falando. A gente tem fé na vida prática. Eu tenho fé que sábado vai ter um show lá, tarará, tarará, tará, né? Pronto. Eu tenho fé que eu vou, que eu volto. Aí
não precisa de transporte. A caravana passa e desce a ladeira, né? Vai e volta, feliz da vida. Agora vem para a missa, vem rezar na mesma motivação. Temos tudo, meus amados. O que é que falta? O que é que falta? A fé. E como é que se conquista a fé? Aí Jesus ele vai fazer todo o caminho de volta. E aí todo este tempo prolongado que o padre está na meditação é para ser todo dia, feito por você em casa, com tantos canais ótimos, excelentes, de tantos padres no mundo virtual, que medita, que nos ajuda. Aí vai faltar você parar, comungar espiritualmente Nosso Senhor, como se estivesse ali presente. Mas nós contemplamos a nova droga do momento, chamado telas. Eu gosto de passear com meu cachorrinho entre as 9, 10 horas, 11 horas, quando eu paro tudo. E um pouco mais cedo passo pela rua e vejo o povo na calçada. Tem 5 pessoas, 5 celulares. Todo mundo com o bexiguento aceso na cara. E isso está emburrecendo as pessoas, né? As telas estão emburrecendo as pessoas, né? Ninguém perde, né? Então pode andar na rua que você vai ver. O efeito desse negócio é igual uma cocaína, uma droga, é igual um crack no cérebro. O efeito disso aqui no cérebro causa uma dependência que vocês não imaginam tanto quanto as outras drogas, né? E as pessoas vão ficando presas no segundo, porque a cada segundo tem um negócio novo, a cada segundo tem um negócio novo. Vamos nos libertar? Quaresma a gente fez isso, né? Tentamos. Vamos nos libertar do tempo presente, da vida natural, da vida prática, e vamos, amados, parar um pouco e buscar um pouco mais a qualidade. Deus quer nos salvar, Cristo quer nos salvar. Depois de nós abandonarmos os pecados, nós vamos agora entrar na vida de oração e na intimidade com Deus. E depois disto, eu terei o meu coração cheio. E o meu coração, ele aquecido pela palavra de Deus, irei contemplar, irei incendiar a fé dos meus irmãos, né? Vamos lá. É preciso que um morra para que a vida se estabeleça, a vida sobrenatural da graça. Vamos lá, seguindo Cristo, um após um. Na sua casa está desmantelado, morra. Morra pela fé. Se mortifique você. Se sacrifique você. Hoje a gente pede saúde, paz e prosperidade. Os beatos pedem doença, né? Para que possam se purificar e entrar na glória dos céus. A gente não. A gente vive pedindo saúde e paz. Não é melhor a gente oferecer a doença a Cristo, né? Viver bem, feliz. E se ela chegar, a gente assumir e enfrentar, né? Então, nisso, amados irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que estes pequenos movimentos, como Cristo está fazendo nesta semana da 8ª, Ele está buscando despertar a fé sacramental em sua igreja. Por isso que nós vamos viver o tempo pascal e até Pentecostes, que são 50 dias, Jesus irá aparecer a todos os seus, para que ele possa subir aos céus e enviar o seu Santo Espírito para confirmar a fé daqueles que um dia gritaram: crucifica-o. Um dia este povo vai ter fé. Um dia vai ter fé. Eu vou enviar o meu Espírito Santo aos vossos corações. E assim, Jesus Cristo, ele
ele virá nesta comunidade de igreja reunida com a Virgem Maria, que não duvidou, e que os discípulos eles vão vencer realmente esta tibieza e perceber que tudo aquilo que eles viram, eles contemplaram, é verdade. O céu. Então, amados, um pouquinho de fé na verdade eterna é o céu na terra. E quem experimenta o céu na terra não abandona jamais. Vamos lá experimentar um pouco de céu aqui nesta terra, que vai muito além da formalidade de um crisma, da formalidade de uma missa de sacramento, de um casamento, de um batizado, que infelizmente as pessoas já conseguiram deturpar uma festa de casamento, de batizado. O batizado tem que ser de 10 horas, que é para terminar com almoço e muita cachaça, né? Então, o batizado de uma criança tem que ter cana, né? Uma festa de casamento tem que ter cana. Tudo tem que ter cana, né? Tudo. Infelizmente. E aí o mundo desmantelado, as pessoas que estão cada vez mais decaídas, com um pouco disso e daquilo, vão se degradando ainda mais. Vamos lá, com fé, perseverança, senão não teria sentido, amados, nós estarmos dentro da igreja, caminhando na vida paroquial e em uma comunidade que cremos que deve ser uma comunidade de fé pascal. Cristo ressuscitou. Aleluia! Verdadeiramente ressuscitou. E esta jaculatória não seja uma boa noite, uma boa tarde, como muitas das pessoas dão. Feliz Páscoa! Ou boa tarde, boa noite, né? Só por educação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.